Olá, eu sou a Cristina, você está no Relivrando e a ideia deste vídeo é compartilhar com vocês algumas sugestões de leitura para o Victober. E se vocês não fazem a menor ideia do que eu estou falando, é porque vocês não assistiram o vídeo em que eu explico direitinho o que é Victober, como eu vou participar e como alguns colegas meus que têm canal no YouTube, que têm página no Instagram, vão participar também. Então eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para vocês poderem acessar o vídeo e se informarem direitinho sobre o que significa Victober. E foram justamente alguns comentários que vocês deixaram naquele vídeo que me motivaram a fazer esse vídeo aqui. Porque assim como eu, alguns de vocês fazem uma pequena confusão sobre quem seriam os autores que se encaixam dentro da era vitoriana. Primeiro, uma definição básica do que seria a literatura vitoriana. É aquela literatura basicamente escrita em inglês e que se encaixa dentro do período de reinado da Rainha Vitória, que vai de 1837 a 1901. Então, simples assim. Autoras como Jane Eyre, Mary Shelley, que foram autoras que vocês sugeriram, não são autoras vitorianas, elas são do período anterior. Então, por exemplo, a Jane Austen escreveu Orgulho e Preconceito, se eu não estou enganada, em 1813. A Shelley escreveu Frankenstein em 1818. Se o período vitoriano começa em 1837, essas obras não se encaixam nesse período. E foi aí que eu resolvi mexer aqui nas minhas estantes, pegar alguns livros. Inclusive, eu achei que tivesse menos livro dessa época do que eu realmente tenho. E aí eu quero começar mostrando para vocês livros do Dickens, que é o maior representante dessa época vitoriana. Ele é o expoente, né? Mas o Dickens tem um problema, gente. Ó, deixa eu pegar aqui 3 livros dele que são verdadeiros calhamaços, tá? Bom, o David Copperfield, que tem 900 páginas nessa edição da Penguin. As Aventuras do Sr. Pickwick, que tem mais de 700. Grandes Esperanças, que nessa edição aqui da Barnes & Noble tem 530 páginas. Então, assim, são calhamaços. Tem gente que não consegue ler essa quantidade de páginas dentro de um mês. Isso porque o Victober vai do dia 1º ao dia 31 de outubro. Então, a ideia é começar e terminar dentro do mês. Então, assim, tem gente que não consegue, tá? E eu super entendo. Então, a ideia é pegar um livro menor. E o Dickens não tem só calhamaços. Eu tenho um exemplo aqui, que é um conto de 2 cidades, que nesta edição da Barnes & Noble tem 350 páginas. Então, já começa a ficar mais palatável. Mas se ainda assim, você que está aí do outro lado, quer ler um Dickens, mas ainda acha muita coisa, pode ler um conto. E aí eu vou sugerir, meu queridinho, que é um conto de Natal, que tem 90 páginas nessa edição aqui, tá? Aqui tem outros contos, mas esse, um conto de Natal, é maravilhoso, eu li. Fiz já um vídeo para vocês, acho que há 2 ou 3 anos atrás, logo no primeiro ou segundo ano do canal. E é um conto lindíssimo, e você vai ler em outubro, já se aproximando aí do Natal, então tá tudo certo, né? Aliás, vejam só, outubro também é o mês do horror, porque eu sei que muitos de vocês acompanham, aliás, todos vocês acompanham a Tatiana Feltrin, e muitos leem junto dela os contos de horror, as histórias de horror que ela gosta de ler durante o mês de outubro. Então, essa aqui é uma história de fantasmas. Dá para você matar 2 coelhos aí. Ou então, vocês podem optar por um dos 2 livros que eu vou mostrar aqui, que são histórias góticas que se encaixam perfeitamente no mês de horror e que são livros da era vitoriana. Um deles é o Drácula, do Bram Stoker. A maioria de vocês conhece a história do Drácula, mas talvez não tenha lido o livro. Esse aqui, nessa edição da Barnes & Noble, que aliás está lindíssima, né? Que é vermelho e preto, ficou lindo. Tem 400 páginas. É um livro um pouquinho arrastado, mas quem quiser se aventurar, eu acho que dá. E o outro é O Médico e o Monstro, The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde, desse autor aqui, que é o Robert Louis Stevenson. Só que esse livro aqui tem O Médico e o Monstro, tem outras histórias, tá vendo? Então, vamos ver.
O total são 300 páginas, mas o Médico e o Monstro são 82 páginas, olha aqui. Então é bem pequeno, é uma novela. E eu tenho certeza que vocês vão gostar, porque essa história aqui é muito diferente de tudo que a gente já viu no cinema. Todas as versões cinematográficas dessa história são diferentes, porque elas focam no horror. E isso aqui tem, é gótico, tem horror, tem violência e tal, mas a discussão é muito mais profunda, de coisas que estavam sendo discutidas na sociedade vitoriana nessa época. Tenho certeza que vocês vão gostar. Um outro livro que eu queria indicar é esse aqui, O Livro da Selva, do Rudyard Kipling. Não sei se é assim que fala o nome dele. Mas são 2 livros, na verdade, que tem aqui. São 400 páginas. Mas se vocês não quiserem ler os 2, leiam o 1, que tem por volta de 160 páginas. E esse livro é lindo. Ele é lindo. Ele tem prosa e tem verso aqui dentro. E esse aqui é o livro que deu origem, né, ao desenho da Disney, aos livros da Disney, inclusive, são várias versões do Mowgli. Só que o Mowgli que tem aqui não tem nada a ver com aquele bonequinho, aqueles animaizinhos da Disney, nada a ver. Esse aqui é um livro que fala sobre as selvas na Índia, sobre os animais, sobre o relacionamento entre os animais e os homens na Índia, sobre o próprio imperialismo, né? Ele usa os animais para falar sobre as relações de poder. Aliás, eu acho que esse é um dos motivos pelos quais o Kipling não é muito lido hoje, justamente porque ele era um imperialista ferrenho, ele defendia a superioridade britânica sobre as outras nações, então ele tinha alguns probleminhas ali. Mas isso não significa que o livro dele não seja bom, justamente porque ele fala disso, e eu acho que a gente tem que ler para conhecer. E tem que ler na fonte, nada de Disney, tá? Então esse é um livro fantástico. Esse livro aqui, que tem os 2 livros, né? O Jungle Book 1 e 2, tem 400 páginas. Mas o livro 1 tem por volta de 160 páginas. Então dá para ler tranquilo. Tem traduzido e se eu fosse vocês eu ia atrás, porque é um livro pequeno e um excelente exemplo de literatura vitoriana já no final do período, porque esse aqui foi escrito em 1897. E eu tenho certeza que vocês vão gostar. E eu gostei tanto que eu já comprei outro dele, que é o Kim. Esse aqui é a história de um órfão indiano, eu não li ainda. Mas o Kipling ganhou o Nobel pela sua literatura. Realmente eu gostei da escrita dele e aí eu investi nesse livro aqui também, tá? Então acho que são 2 exemplos bastante interessantes para a gente se arriscar. Sair um pouquinho do lugar comum, né? Mas, gente, lugar comum não é um lugar ruim. Ao contrário, tá? Eu tenho livros aqui que são clássicos e que eu quero ler, mas não agora. Por exemplo, esse aqui, da Charlotte Brontë, Jane Eyre, que eu sou praticamente uma das únicas pessoas que eu conheço que nunca leu. Só que essa versão pocket aqui tem 640 páginas, tá vendo? É lindinha, mas é grande. Então, eu não quero ler agora. Um outro livro que eu quero ler, porque eu quero conhecer essa autora, que é George Eliot, é o Middlemarch. Só que esse livro aqui tem 800 páginas. Então, eu não vou me arriscar agora. Essa aqui, inclusive, eu não sei se vocês vão encontrar em português, que não seja em sebo. Não me pergunte por quê, mas não tem nenhuma edição nova desse livro aqui em português. E eu quero dar um outro exemplo de autor, que no Brasil a gente conhece muito pouco dele, a não ser esse livro aqui, que é o Retrato de Dorian Gray. E a gente está falando do Oscar Wilde. Então, fora do Brasil, ele inclusive é mais conhecido pelas peças teatrais do que por esse livro aqui. Esse é um excelente exemplo, né, de literatura vitoriana, tem mais ou menos 180 páginas, dependendo da edição que você tiver em mãos. Tem um outro livro dele que também é um livro bem pequeno, que é o Fantasma de Canterville, que aliás é um livro bom aí para o mês do horror. Só que, ao invés de sentir medo, tenho certeza que vocês vão rir como eu ri, porque é um livro muito divertido. Gente, vale muito a pena, Fantasma de Canterville. Eu vou deixar aqui os links para vocês poderem comprar, caso vocês queiram. Vou deixar os links aqui na descrição do vídeo. Mas
O Wilde, como eu falei, é mais conhecido pelas peças teatrais. E eu tenho esse livro aqui com as obras completas dele, com inclusive os poemas, né? Ele também tem muitos poemas. Aparentemente, eu nunca li nenhum poema dele, aparentemente ele era um excelente poeta, até melhor do que novelista, tá? Porque essa história aqui, esse livro do Dorian Gray, é ame ou odeie, né? Não tem meio termo, tá? E tem algumas peças nesse livro aqui que eu quero ler, eu não sei se eu vou conseguir ler durante o mês de outubro, mas são algumas sugestões, que tem mais ou menos 60, 50 páginas cada uma. E tem traduzido, com certeza eu vou deixar o link aqui, acho que é uma edição da Penguin, inclusive. Peças famosas dele são A Importância de Ser Prudente, Uma Mulher Sem Importância ou Um Marido Ideal, dentre várias outras, tá? Então, assim, uma peça teatral também é uma opção muito boa. O Dickens também tem, acho que eu já falei isso, né? O Dickens tem também peças teatrais, ele escreveu muitas, tá? Claro que eu poderia ficar horas dando exemplos e falando da literatura da era vitoriana, que foi uma era de produção literária muito intensa, mas eu nem tenho todo esse conhecimento, também não é o objetivo. O objetivo é dar alguns exemplos aqui, para vocês pensarem a respeito, procurarem nas instâncias de vocês. Meus colegas que estão participando aqui comigo do Victober me deram aqui uma listinha de algumas coisas que eles pretendem ler. Só que eu vou falar, mas vocês vão se inscrever nos canais dessas pessoas queridas e depois vão assistir os vídeos deles, porque eles vão falar muito mais do que eu. Eu vou só citar aqui a obra, tá? Então a Virginia pretende ler um livro da George Eliot, que é Um Moinho à Beira do Rio Floss, tá vendo? Um outro exemplo da Eliot. E um livro do Wells, que é A Máquina do Tempo. Isso mesmo, o Wells foi um escritor da era vitoriana e ele tem também, além dos livros, muitos contos, tá? Vale a pena uma pesquisada. A Fabiola vai ler um livro do Stevenson, que é o mesmo escritor do Médico e o Monstro. Ela vai ler uma novela, na verdade, que é o Clube do Suicídio. O Carlos vai ler a Jane Eyre, da Charlotte Brontë, tá vendo? 600 páginas aqui, ele vai se aventurar. A Juliana, que aliás é nova aqui no nosso grupinho, bem-vinda Juliana, ela pretende ler Um Conto de Duas Cidades do Dickens, Cranford, da Elizabeth Gaskell, aliás eu li dela Norte e Sul, excelente também, mas é calhamaço. Eu vou falar dele aqui, hein? Aguardem que em outubro eu vou falar desse livro. E vai ler Senhorita Mackenzie do Trollope, que é um outro autor vitoriano que eu nunca li, excelente. Boa dica. A Monique vai ler do Wilkie Collins, A Pobre Senhorita Finch, é outro autor que também nunca li. Do Stevenson, vai ler O Médico e o Monstro, que eu mostrei aqui. Vai ler 3 contos do Conan Doyle, tá vendo? Ao invés de ler um livro que é grande, ela vai ler os contos. E talvez ela leia o Drácula, tomara. E o Bruno vai ler Tempos Difíceis ou Grandes Esperanças, dependendo do que ele conseguir aí encaixar dentro das leituras do mês dele. Bom, tem mais gente entrando no grupo, mas eu vou deixar aqui os endereços para os canais e para o Instagram dessas pessoas que eu citei aqui e das outras que estão entrando todos os dias aí no nosso grupinho. E é isso, eu espero ter estimulado vocês a participarem do Victober com a gente. E durante todo o mês de outubro eu vou ler O Morro dos Ventos Uivantes e vai ser realmente um mês dedicado à literatura vitoriana. Cada sábado nós teremos um vídeo diferente aqui no canal falando de literatura vitoriana e no último sábado do mês, que eu acho mesmo que é dia 31, eu vou falar sobre esse livro aqui, tá bom? E é isso, deixem seus comentários, deixem suas sugestões e uma excelente semana para vocês.